Oeste com ela de volta agora para uma entrevista. A saída da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro da presidência nacional do PL Mulher movimentou os bastidores do Partido Liberal e marcou uma nova fase para o segmento feminino da legenda. Após a decisão, o partido anunciou que o comando passará a ser exercido de forma colegiada pelas presidentes estaduais do PL Mulher até o fim do período eleitoral, em uma tentativa de preservar a unidade da sigla. Para analisar os impactos dessa mudança e os próximos passos do PL Mulher, conversamos agora com a deputada federal Rosana Vale, presidente do PL Mulher em São Paulo e uma das principais lideranças femininas do partido. Rosana, que já participou de Oeste com Elas, bem-vinda novamente. Uma alegria te receber. Bom dia, Rosana. Bom dia, Adriana Reis. Bom dia também a Paula Camacho, a Gisele Freitas e a todos que acompanham o programa Oeste com Elas. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada a você, Ludmila Lins Grilo, conosco aqui também nessa manhã para fazer uma rápida entrevista com você. Rosana, começa contando um pouco para a nossa audiência como funciona o PL Mulher, qual é a intenção desse segmento do partido diariamente para contribuir para as atividades políticas do país. Olha, o PL Mulher Nacional começou em 2023 com a posse da Michele Bolsonaro como presidente nacional. A partir daí, eu fui a primeira deputada, empossada como presidente estadual aqui em São Paulo. E nós passamos a percorrer o país. A Michele Bolsonaro foi em cada estado brasileiro, estipulando ali uma liderança, seja deputada ou presidente municipal, uma força de uma mulher, e foi ali dando o título de presidente estadual. Isso ela fez de 2023 para cá. Qual era o objetivo naquele momento? Era estimular as candidatas mulheres nas eleições municipais. Aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos aumentar muito o número de mulheres eleitas, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, e fizemos encontros em Brasília. Fizemos cursos de capacitação com essa principal proposta, fazer com que as mulheres entrassem para a política de maneira segura, tivessem condições realmente de disputar cargos e ganhar os cargos. Então essa foi a proposta do PL Mulher, que nós estamos cada vez avançando mais, e nessa análise foi muito produtivo. Hoje, quando se fala em mulher na política, se lembra do PL Mulher, se lembra da força da Michele Bolsonaro nessas viagens que ela fez, nesses cursos que ela promoveu, nessas capacitações, encontros com as mulheres para formar lideranças políticas dispostas a estar ou nos bastidores ou então à frente de cargos eletivos. Geise? Deputada, bom dia, sou Geisiane, seja bem-vinda ao Oeste com Elas, a revista Oeste. Deputada, duas perguntas. A primeira é, o que as diretoras estaduais acharam da decisão de Valdemar Costa Neto em relação a não colocar uma nova presidente do PL Nacional, Ele aboliu, ele extinguiu o cargo, e também o impacto real nisso em cada diretório, principalmente no diretório aqui no Brasil, tendo em vista que a Michele movimentou aí, como a senhora trouxe aqui também, movimentou essa militância de base feminina no Brasil, mais à direita, mais conservador. Eu acredito que foi uma decisão acertada, porque nesse momento ainda a gente não sabe quais serão os próximos passos da própria presidente Michele Bolsonaro. Então ele disse que as deputadas, as presidentes, aliás, estaduais, vão continuar nos cargos, fazendo o trabalho que já faziam, que foi muito bem estruturado pela Michele Bolsonaro, com cartilhas, com encontros, com esses programas de conversas políticas em grupos menores, que é o Plano Alicerça Brasil, que ela também criou, para que as mulheres das cidades, nos bairros, possam falar sobre política e discutir a política com essa ótica de um pensamento voltado para a direita, pela preservação dos valores, da família, e mostrando que a política alcança todas nós. Então eu acredito que foi uma decisão acertada do presidente nacional Valdemar Costa Neto de congelar, ele utilizou até essa palavra, congelar ali o cargo de presidente nacional, porque a Michele foi uma força muito grande, exerceu esse papel com maestria, com excelência, para que a gente veja quais serão os próximos passos e defina. Uma coisa é certa, o legado que foi plantado
A semente que está ali, ela já frutificou por todo o Brasil e formou lideranças seguras e capazes e que estão ocupando cada vez mais espaços na política. E nesse momento, nessas eleições, nós vamos colher os resultados disso, assim como nós colhemos nas eleições municipais em 2024. Rosana, bom dia. Rosana, como você avalia como está a mulher dentro do partido, como está sendo vista, principalmente em relação à população brasileira, né? A gente sabe que o presidente Lula, por exemplo, ele tem uma preferência, né, por uma parte do eleitorado feminino, e isso realmente a direita tem que buscar melhorar este quadro. Como você avalia isso e se você vê em algum futuro próximo, até chegar às eleições, se você vê a Michelle Bolsonaro voltando a participar da campanha? Eu espero que sim. Ela demonstrou também, é um momento tenso que a gente entende, é uma questão familiar ali, e a gente entende e respeita o posicionamento dela neste momento. Imagino, aliás, eu não consigo nem imaginar o que ela está passando com toda essa turbulência, o marido preso e tanta pressão que ela vem sofrendo. Então, nós respeitamos o posicionamento dela. As mulheres de direita, elas normalmente estavam um pouco afastadas da política, e a gente fez essa interpretação porque não se identificavam com as pautas extremamente ideológicas e agressivas da extrema esquerda. Então, a mulher conseguiu se ver nesse papel. Quando a Michelle entra no cenário em 2023, falando de um jeito seguro, firme, mas de um jeito leve, apontando questões como a luta pela assistência social, pelas doenças raras, enfim, as mulheres foram se identificando. É tipo assim, olha, eu não gosto de política, mas a política que eu vejo na figura da Michelle Bolsonaro e de muitas mulheres que foram surgindo pelo Brasil, essa eu me identifico, e começaram a participar desses encontros e a se interessar pela política. E esse tem sido o papel do PL Mulher. Então eu acredito, mais uma vez, que esse legado, ele está aí, ele está posto, né? Muitas mulheres se inspiraram e resolveram ocupar espaços na política e espaços de poder através dessa inspiração que a Michelle e outras pessoas políticas, mulheres políticas, passaram a despertar. Então as pessoas não se identificavam com as pautas da luta feminista, mais agressiva, e não se identificavam com esse papel, passaram a se identificar. Isso não quer dizer que as mulheres de direita não lutam pelos direitos e por mais direitos pelas mulheres. É uma luta legítima, nós queremos mais espaço sim para as mulheres, porque entendemos que uma sociedade justa, igualitária, ela depende da participação de homens e mulheres. O que nós não estamos propagando e nunca fizemos isso é essa guerra de sexos, nós contra eles. Não é assim que nós entendemos. A mulher ainda tem uma participação pequena na política, e isso historicamente, né, vem da nossa cultura, enfim, a mulher encarou durante muito tempo esse ambiente como um ambiente hostil, ainda é majoritariamente masculino, mas aos poucos e em parceria com os homens e sem essa disputa de sexos, nós estamos mostrando que temos valor, temos o nosso papel, podemos agregar muito, e as estatísticas mundiais provam que nos lugares onde as mulheres ocupam mais espaços políticos, nos países onde as mulheres participam mais da política, são países com mais justiça social. Deputada, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu tenho uma pergunta para a senhora sobre uma declaração do Valdemar da Costa Neto a respeito da saída da Michelle. Ele falou o seguinte, que ninguém tem o tamanho da Michelle e não há nomes para substituir. Foi uma fala que foi divulgada na imprensa. Como que as mulheres que fazem parte do PL Mulher receberam essa afirmação do Valdemar? Porque me parece, assim, pelo menos eu não faço parte da política, mas eu me sentiria um pouco incomodada porque, né, só quem acompanha a política minimamente conhece vários nomes de mulheres que têm muita
notoriedade, né, no cenário político nacional, tem carisma, tem notoriedade, e aqui o Valdemar, ele está considerando que não há nomes para substituir. Então eu queria saber se isso foi recebido pelas mulheres como um incômodo, ou se, no geral, elas concordaram e pretendem realmente dar um tempo até que alguém surja no cenário para substituir a Michelle, ou se de fato a Michelle pode voltar futuramente. Como é que essa fala do Valdemar foi recebida pelas mulheres, bem ou mal, se é que você pode falar a respeito? Eu falo por mim, eu recebi muito bem, não foi incômodo nenhum, entendi perfeitamente a colocação do nosso presidente Valdemar Costa Neto, e eu concordo com isso, porque a Michelle tem uma soma, né, de qualidades ali, ele se referiu a esse momento, que nesse momento a Michelle conquistou, primeiro que ela foi, né, a primeira dama do Brasil, já carregou, né, toda essa admiração que a gente tem e a postura dela enquanto primeira dama. Depois, pelo trabalho que ela fez durante esses anos, né, desde 2023, à frente do PL Mulher. Eu tive a chance de acompanhá-la em alguns estados e realmente ela tem um carisma impressionante. Ela tem acesso não é um personagem, é ela que é assim. Quantas vezes eu não acompanhei nos encontros de mulheres que ela ficou 3 horas ali tirando foto e dando atenção para as pessoas, a preocupação que ela tem também com as doenças raras, com as causas sociais, todo o engajamento que ela tem, a forma de falar leve e ao mesmo tempo muito firme. Então foi uma decisão acertada, no meu ponto de vista, do presidente Valdemar Costa Neto neste momento. Ele não quis desmerecer as mulheres do partido, as deputadas do partido, de forma nenhuma, mas ele quis dizer que nesse momento não há ninguém que possa substituí-la, realmente. Então vamos aguardar aí o desenrolar, estamos em momento de pré-campanha e depois de campanha, para que aí eu torço para que a Michelle volte a se dedicar ao PL Mulher, porque ela fez um trabalho que é dela, né, que é uma construção que saiu do coração dela, foi todo idealizado desde esses encontros com as mulheres, e eu acredito que nós vamos ter uma excelente continuidade desse trabalho que é do PL Mulher, né, no próximo ano. Sendo um pouco mais direta, quais as principais pautas que você acredita que interessam as mulheres eleitoras? O PL traz quais principais bandeiras nessas eleições para conquistar os votos femininos? Olha, nós lutamos, né, para que as mulheres sejam respeitadas, para que os casos de feminicídio no Brasil diminuam, para que o governo que vai assumir o comando do país, e que eu espero que seja um governo de direita a partir do próximo ano, estamos empenhados na campanha do senador Flávio Bolsonaro, que não fique só no discurso, como a gente vê o governo do PT falando, que não investiu nem 15%, né, do que programou para investir, por exemplo, no combate ao feminicídio. Fizemos muitas audiências públicas, nós esperamos que essas discussões saiam desse embate ideológico, que infelizmente a Comissão da Mulher na Câmara Federal se tornou uma militância sob o comando de Érica Hilton, uma militância onde as mulheres reais, com os problemas reais, não são ouvidas, onde as mulheres querem saber qual é o enfrentamento que vai ser feito no diagnóstico, por exemplo, de endometriose, no combate ao câncer de mama, nas ações de proteção das mulheres vulneráveis. E tudo isso a gente espera que seja implementado a partir do ano que vem, coisa que esse governo não faz, né? Que o governo do PT, que só tem um discurso e que só investe cada vez mais em propaganda e em narrativa, não faz. Essas são as nossas bandeiras, as bandeiras das mulheres reais que precisam das creches para que elas possam trabalhar, para que elas possam criar seus filhos com tranquilidade, as bandeiras que protejam as mulheres na área da segurança, por exemplo, né, que defendam que menores com 16, 17 anos que cometem crimes hediondos sejam punidos sim, estejam na cadeia, porque eles sabem, né, quem comete um crime desse sabe exatamente o que está fazendo. Então, essas são as nossas bandeiras e essa é a nossa luta.
para se discutir. A mulher entende muito de política no dia a dia, esse tem sido o papel do PL Mulher também, mostrar para as mulheres que elas sabem sim opinar, que elas decidem e podem decidir o futuro. Na verdade, nós somos mais da metade da população brasileira. Não são pautas ideológicas. A defesa da vida também é uma pauta que a direita levanta, né, que vai contra toda essa narrativa da extrema esquerda nas votações, por exemplo, que deturpam a realidade quando nós defendemos o papel, a valorização da vida. Então são essas pautas. O Brasil está indo para um rumo muito ruim, sob o meu ponto de vista, né, está mergulhado no caos, vivendo ali uma inversão total de valores, e eu não concordo com o destino que o Brasil está indo. Então, mais do que discutir hoje, né, quem tem razão, o que foi feito, nós temos que nos unir, né? As divergências vão existir, isso é normal num partido grande como o PL, mas nós temos hoje que nos unir, porque nós temos um grande desafio. Nós temos que abraçar o que nos une, né, que é a luta para que a gente desista aí desse modelo que foi colocado pelo PT, que não leva o país a nada, leva o país a perder empresas para o Paraguai. Quase 300 empresas deixaram as suas linhas de produção no Brasil e foram para o Paraguai. Tem 80% das famílias brasileiras de alguma maneira endividadas, né, porque não conseguem pagar o cartão de crédito ou as suas contas, ou seja, ela faz as contas e não consegue depois pagar no final do mês. Não é esse o Brasil que eu espero para os meus filhos nem para os meus netos. Por isso que nós temos que lutar hoje, porque temos um grande desafio a vencer, um grande trabalho a ser feito para tomar de volta os rumos do desenvolvimento do nosso país, onde empregados e patrões não são colocados em posições conflitantes, porque um depende do outro. É isso que eu defendo também. Esse é o papel das mulheres de direita, são essas defesas que nós levantamos. Deputada, aproveitando aqui a sua fala para encerrar aqui a sua participação e já agradecendo, claro, eu quero te ouvir a respeito do PL da misoginia, tendo em vista que o PL Mulher é o maior movimento à direita de mulheres, pelo que a senhora descreveu aqui para a gente. Se dentro do PL da misoginia, se existe alguma estratégia, alguma ação efetiva na prática em relação ao PL da misoginia, que é bastante perigoso aí no campo jurídico para homens e mulheres do nosso país. É outra narrativa da esquerda. Porque quando você fala misoginia, você contra a misoginia, a sociedade tem uma tendência a falar, não, tá certo, somos contra que as mulheres sejam escanteadas, sejam ameaçadas, e é válido. Só que do jeito que esse PL foi construído, ele cria alternativas que serão ruins para a população e para a sociedade brasileira. Acaba sendo uma armadilha. Eu acompanhei uma parte, foi montado um plano de trabalho ali. As mulheres, inclusive, as deputadas do PL que participaram desse plano de trabalho, não se sentiram atendidas. Nós temos grupos aqui. Então, do jeito que ele foi construído, ele só vai trazer mais distorção para o que nós queremos e não vai defender as mulheres. Se, por exemplo, uma empresa ficar com receio de contratar uma mulher por conta de alguém ali poder ser imputado na misoginia, por exemplo, nós vamos perder espaços no mercado de trabalho. Então não é desse jeito, mas infelizmente é o jeito que a extrema esquerda faz para colocar a sociedade uns contra os outros na sociedade, para colocar, né, empresas contra empregados e criar situações de nós contra eles, e não é isso que nós queremos. Então, do jeito que está ontem, foi a votação da urgência, a urgência foi aprovada, infelizmente, desse PL, mas nós estamos contra. Não estamos contra você punir quem desrespeita as mulheres. Estamos contra o jeito que esse PL está construído, porque acaba sendo uma armadilha para as mulheres e não uma proteção. Deputada federal Rosana Vale, presidente do PL Mulher São Paulo, obrigada pela boa conversa. Estaremos acompanhando as atividades, os trabalhos seus e desse ano eleitoral, né, dessa corrida política. Até uma próxima. Boa quinta-feira. Ótimo dia para vocês. Muito obrigada.